Se distração, impulsividade e hiperatividade são características comuns no desenvolvimento de uma criança, como distinguir a criança DDA? Como entender esses comportamentos que muitas vezes têm uma dificuldade de se ajustar às regras, de encontrar o seu lugar e não virar o bode expiatório da família? Você sabe o que é isso? Já passou por isso em algum grupo ou na sua própria casa, aonde essa pessoa, essa criança, vira fonte de todos os problemas ou depositário de todo o lixo da família? E como é comum crianças e adolescentes terem problemas, porém não são feitos contratos, não são acompanhadas, e muitas vezes, se perguntarmos para os pais, eles trabalham muito para dar o melhor para os seus filhos. Porém, quando chegam em casa, a criança que precisa de regras, de limites, de rotina, de horário, é criada solta para criar o seu próprio caminho e construir as suas próprias ideias. É muito fácil uma criança assim desenvolver TDAH. Para que a gente possa entender essa possibilidade de DDA numa pessoa ou numa criança, vai existir também os fatores de frequência, né? O quanto que isso se repete, a intensidade do que se percebe fora de uma possível curva aí de controle, de postura, de obediência, e também constância. O que é isso? Eu preciso começar a perceber se é em algum momento que acontece isso ou é constante em todos os ambientes, ou se tem um ambiente específico. Esse ambiente específico pode ser trabalhado. Lembra que a gente comentou aqui, se a criança começa a apresentar DDA somente em momentos desprazerosos, onde ela tem que prestar atenção na aula, ou ela tem que fazer uma atividade específica e que exija dela, ela pode e deve ser acompanhada, treinada com firmeza e carinho. Porém, se isso acontece em todos os lugares, já é uma informação a mais. Se na escola ela se manifesta assim, mas em casa não, ou se em casa ela se manifesta assim, na escola não, são essas informações que vão ajudar os pais, os cuidadores e os profissionais, professores, psicólogos, terapeutas da área, a orientar. Isso é importante que os pais façam uma investigação, como foram as suas infâncias, como eles mesmos se comportaram. Isso pode ser uma informação analisada na parte genética, na parte biológica. Como está essa casa organizada? Vamos pensar que pais que trabalham o dia todo e chegam cansados em casa, talvez por sentirem culpa ou estarem cansados, não sigam uma rotina apropriada, eu nem diria rigorosa, mas apropriada ao alcance da criança, que pode ter um déficit leve ou pode ser que seja moderado ou até um DDA mais forte. Então, para você que está acompanhando essa leitura comigo aqui na página 54, Ana Beatriz Barbosa deixa para nós aqui algumas dicas. Por exemplo, com que frequência mexe ou sacode os pés, as mãos, remexe no assento ou se levanta da carteira? Então, percebe que tem que haver uma parceria entre pais e professores? Será que às vezes acontece numa única matéria, que talvez possa mostrar que é uma dificuldade pontual da criança? Ou às vezes uma ansiedade com determinado professor. Então tudo tem que ser pensado. É facilmente distraída com estímulos externos? Tem dificuldade de esperar a sua vez nas brincadeiras e situações de grupo? Com frequência dispara respostas para perguntas antes de serem completadas? Tem dificuldade de seguir instruções e ordens? Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou mesmo atividades que sejam lúdicas? E frequentemente muda de atividade, deixando a tarefa ou atividade inacabada, não tem paciência para terminar. Tem dificuldade de brincar em silêncio ou de forma tranquila, vive perdendo itens necessários, tarefas e atividades escolares. Aqui vale lembrar
que toda criança precisa de repertório, toda criança precisa de rotina, de limites, de orientação, acompanhamento e sentirem-se seguras. Se os pais, se os cuidadores e professores construíram um ambiente oportuno, uma rotina, aí sim, dentro disso, se é acompanhado, não apenas cobrado da criança, eu digo acompanhado, a gente pode começar aí então desconfiar se essa criança manifesta dentro dessa rotina isso, essa dificuldade, ou se ela destoa em algum momento, se algumas coisas que nós vivemos como normais passam um pouco, né, essa amplitude, são sinais que essa criança precisa de atenção, precisa de acompanhamento adequado e profissional. O que vai diferir uma criança DDA de uma criança não DDA é que os sintomas independem de problemas emocionais, ambientais ou sociais. O que eu estou querendo dizer? Se essa criança não recebeu uma rotina ou uma regularidade, ela pode estar externando outras coisas nessa distração, nessa desatenção. Então, são outras necessidades. A criança com DDA, ela apresenta isso mesmo num ambiente tranquilo, rotineiro, organizado, com pais que estão ali acompanhando a sua rotina e fazendo parte desta. Entende aqui que uma criança pode apresentar impulsividade, baixa tolerância à frustração e possivelmente não ser DDA? O cuidado que temos que tomar hoje em dia é que existem alguns modismos. Então, muitas pessoas rotulam ou estigmatizam ou então responsabilizam muitas vezes certos comportamentos como sendo problemas e falta às vezes uma autorresponsabilidade do adulto presente ou até mesmo uma conexão adequada e afetiva para que esse repertório exista. Como você reage com seus filhos quando eles apresentam algum problema? Essa dica é imperdível. A intensidade do desconforto trazido pela família pode ser manifestada de forma específica de lidar com a criança. Criança DDA pode ter tudo de si e deixar fluir sua criatividade, entusiasmo, se for corretamente estimulado. Mais do que nenhuma outra, a criança DDA responde sob o calor do incentivo, elogios, reforços, recompensas positivas e constituem um aditivo como combustível para serem desenvolvidas. Por outro lado, a criança DDA e qualquer uma outra murcha se retrai sobre o peso das críticas excessivas e da falta de compreensão, do julgamento. Ela pode responder através de um cabisbaixo recolhimento ou pela erupção de comportamentos agressivos e impulsivos, ou pode virar de pernas para o ar o ambiente para que fique semelhante à maneira como se sente interiormente, confusa e sem chão. Aqui vale lembrar que os pais, por não saberem lidar, podem sim estigmatizar a criança. Como consequência da hiperatividade e da impulsividade, a criança com DDA faz primeiro e pensa bem depois. Pode parecer que estão sendo mal educados. Às vezes pode ser, mas às vezes não. Por isso, o cuidado com o julgamento, porque pode trazer muito mais sofrimento e menos resultados positivos. Isso acontece porque essa parte do lobo frontal da criança com DDA não funciona corretamente, filtrando o que deve fazer ou não, parando para pensar. Isso significa que falta um refreamento interno. Olha que interessante o que a Ana Beatriz deixa escrito para nós aqui. A diferença entre uma criança puramente e simplesmente mal educada de uma criança DDA é que as crianças que sofrem de TDAH, elas sentem o prejuízo, elas sofrem com isso, sabem que estão sendo muitas vezes inadequadas e perdem o próprio controle da situação. Muitas vezes a culpa por não conseguir refrear, não ser adequada, por não ser como se esperam, não atender às expectativas, isso baixa a autoestima da criança.
por se perderem dando vazão a todos os estímulos que surgem, muitas vezes sofrem porque podem parecer imaturas em comparação a crianças de outra idade. Um simples exemplo aqui são aquelas crianças que começam as tarefas e não terminam, logo param e vão ver outra coisa. Essas crianças, elas vão ser muito mais produtivas se forem acompanhadas, né, diariamente. Então eu posso perguntar, fez a tarefa? Deixa eu ver, vou acompanhar com você. Teve dificuldade? Podemos fazer juntos, se for o caso, para que essa criança se sinta segura. É muito diferente de você deixar a criança se virar sozinha, não olhar, não acompanhar e, ao perceber que ela não fez, brigar com ela simplesmente, ao invés de entender e fazê-la também perceber esse comportamento que muitas vezes não vai ser útil para a vida dela. Isso é um aprendizado. Então a dica aqui é não confundir pais extremamente atarefados, sobrecarregados e cansados, que muitas vezes não monitoram e não acompanham seus filhos, ou crianças que não são educadas, que não conhecem a frustração ou o limite, das crianças que realmente têm aí um déficit. E como que isso era tratado antigamente? Algumas das pessoas que me ouvem devem até lembrar sobre vários castigos que essas crianças recebiam, e inclusive o título de crianças mal educadas ou mal criadas, que muitas vezes eram expostas e ridicularizadas pelas suas dificuldades. Imagina como fica a autoestima de uma pessoa assim, abusada nesse sentido. Provavelmente ela vai ter dificuldade nas suas relações quando adulta. Pode até ser que ela se enquadre, mas emocionalmente, como fica essa pessoa dentro de si ao passar por isso? É comum que às vezes essa criança seja aí o depositário de todo o lixo da família, ou seja, sim, existem problemas em cada membro da família, mas parece que só essa é que é rotulada. Esse é o cuidado que tem que se tomar, porque a família tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa criança, desse adulto saudável, ou de um adulto que seja funcional, mas adoecido. Alguns corretivos acabam funcionando e dando certo, mas será que são saudáveis essas pessoas? Como se não bastasse aí esses comportamentos muitas vezes inadequados, essa impulsividade que pode atrapalhar a aprendizagem, as respostas, as provas. A criança com DDA, ela não tem um filtro adequado no seu cérebro. Então ela precisa de muito mais paciência, de muito mais treino, de muito mais repertório social. Pode ser que ela se demore aí, fale demais ou incomode os seus colegas, causando um desconforto, fazendo com que muitos desses se afastem. Isso também gera uma inabilidade social e isso precisa ser observado. A dica que fica aqui é que os pais que observam essa dificuldade com seus filhos possam ter, primeiro passo, conhecimento. Quanto mais você entender desse transtorno, desses traços e souber diferenciar o que é desobediência e o que é um déficit de atenção, melhor será o seu relacionamento com seu filho e os resultados aí na sua casa. Cuidado que se tem que ter é porque muitas vezes essa mesma criança com dificuldade recebem tantas punições verbais e tantos nomes e tantos rótulos que esta mesma acaba se tornando rebelde por conta disso. Não deve ser comum aí na casa de quem tem um DDA rapidamente ser ressaltado aos seus olhos aquilo que não dá certo, aquilo que não foi feito, aquilo que foi desastroso para a família, fora dos padrões, porque de forma espontânea acaba saltando aos nossos olhos aquilo que não se enquadra nos padrões. Porém, o próximo passo é treinar, dar ordens que sejam positivas, orientação, repertório, regras, combinados e constante acompanhamento para que essas crianças possam celebrar cada conquista, serem ajudadas a chegar nesse ponto, entendendo que isso traz sim resultados positivos para a sua vida. E aqui fica a dica não só para crianças, mas para adultos também que são distraídos, esquecidos dos seus eventos e das suas agendas. Ao invés de brigar porque não foi cumprido
Muitas vezes você, mãe, acaba puxando para si toda a responsabilidade e todas as datas e eventos da casa. Ao contrário de ter um resultado positivo, vai se sentir sobrecarregada, cansada, irritada, nervosa, vai adoecer e não vai ter treinado nem seu marido, nem sua esposa ou nem seus filhos. Nesse momento, dê uma ordem positiva. Filha, você esqueceu da sua terapia? Filha, você esqueceu da sua aula de inglês? Anote no seu celular e coloque um alarme. Crie bons hábitos. As ordens positivas ajudam você a não se sobrecarregar e a criança ou o adulto que está do seu lado e que não foi treinado também a estabelecer uma conexão de parceria. Então, sugira que essa pessoa crie mecanismos para que ela possa ter resultados positivos, que seja um checklist, que seja um quadro na parede, que seja o próprio celular avisando, mas transfira a responsabilidade que é de cada um, não pegue responsabilidade que não é sua e lembre que você precisa acompanhar essa pessoinha até que ela se sinta segura para caminhar sozinha. O último passo talvez seja um dos mais desafiadores, que é manter todos os outros anteriores. Até quando eu vou precisar acompanhar os meus filhos, ou minha esposa, ou meu marido? Até que ele esteja devidamente treinado, com essas habilidades desenvolvidas e crie um gosto pelo sucesso. Eu penso que ninguém gosta de chegar atrasado, perder eventos, perder provas, perder prazos, mas eu penso que todas as pessoas podem se ajudar, se treinar e não esperar que isso tudo venha pronto. Nós temos uma geração para construir aí, e se nós não dermos as nossas mãos e soubermos desse déficit que existe, dessa lacuna que está aí, talvez não sobre ninguém. Uma boa lembrança nesse momento é que lugares desorganizados, casas desorganizadas, empresas desorganizadas facilitam comportamentos desorganizados. Então, organize a sua vida, organize a sua casa. Você que é adulto é responsável pelas crianças em sua vida. Lembre-se que a todo instante os seus filhos observam você. E se esse vídeo ajudou você, te trouxe algum aprendizado ou insight, curta, comente, compartilhe. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me chama lá no direct que eu respondo para você.